Glória a Deus, aleluias, amém, Jesus, glórias ao nome de Jesus, amém. As crianças vão para o culto delas, nós iremos continuar aqui com o nosso, amém. Glória a Deus. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 1, hoje vai ser um livro bem fácil para encontrar. Gênesis capítulo 1, amém, Jesus, glória a Deus, louvado seja Deus, amém, Jesus, glória a Deus. Nós temos como tema dessa mensagem o título Restaurados por Cristo, Gênesis capítulo 1, amém? Glória a Deus, amém, Jesus. Os irmãos podem sentar, que nós não vamos ler o texto todo de uma vez, vamos ler o versículo, comentar, depois outro versículo comenta, aí para os irmãos não ficar a pregação toda em pé, né? Eu sei que não teria problema nenhum, mas glória a Deus, amém, aleluias, glórias a Deus. Esse primeiro capítulo de Gênesis fala a respeito da criação de todas as coisas, inclusive da criação do homem. Nós iremos rever, né? Na verdade, para muitos cristãos, todos conhecem esse texto, então nós estaremos revendo essa história bela da criação. E como bem sabemos, nesta mesma história tem a queda, que infelizmente aconteceu. Mas também nós veremos que houve uma restauração. Então, quando nós observamos aí, a partir do versículo 1, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós precisamos atentar bem dentro desta mensagem que fala da restauração que nós recebemos por Cristo, nesse termo que vai estar em todos os primeiros versículos relacionados aos dias da criação. Sempre você vai ouvir dizer: disse Deus. Disse Deus quer dizer, Deus falou. Amém? Então é muito interessante que nós compreendamos a importância da palavra, a importância da fala, para que nós compreendamos perfeitamente o poder que está envolvido nesta criação e o poder que a fala tem, né? Então nós vejamos, disse Deus, haja luz. O que foi que aconteceu? Houve luz. Toda palavra de Deus, ela tem um resultado. Sempre que Deus fala, algo acontece. Deus jamais falaria algo que não fosse da vontade dele, porque se ele falou, acontece. Quando nós vamos lá para João, no capítulo 1, nós não vamos precisar ler, diz que ele era a palavra, ou verbo, e por meio dele foi feito todas as coisas, ou seja, Jesus, a palavra de Deus. Então toda vez que a palavra é pronunciada, ela está gerando alguma coisa. Nesse caso nós vimos de imediato que o Espírito de Deus, ou seja, Deus é Espírito, nós sabemos, ele estava se movendo sobre a face das águas, havia trevas. É preciso que a gente entenda que quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, um homem baseado na revelação divina. Logo, quando ele diz o Espírito de Deus se movia sobre as águas e que havia trevas,
lembre-se que a Bíblia diz que em Deus não há trevas alguma. Então, com relação ao que nós conhecemos por luz, com relação ao mundo, com relação à criação humana, então Deus criou esta luz para a terra. Senão alguém pode perguntar, mas Deus não é luz? Como que Ele não estava na luz? Estava nas trevas? Não. A face da terra era trevas, não Deus. Então ele diz, ou seja, Moisés está narrando o que Deus fez para nós homens. Então ele diz, a terra não tinha luz, não tinha forma, era vazia. E Deus criou tudo isso que nós estamos vendo. Imagina que Ele está contando a história da criação depois dela feita, centenas de anos lá na frente. Então Ele está dizendo que Deus disse, haja luz, e houve luz. Para quem era essa luz? Para a terra, para nós. Então é uma luz que Deus gerou, que foi o princípio da sua criação. Ele primeiro criou a luz, e hoje nós sabemos que a ciência diz que sem luz não há vida. É preciso luz para haver vida. Então, na verdade, aqui ele está começando o princípio da vida na terra, como também da vida humana. Então, Deus disse, aconteceu. Sempre que Deus fala, acontece. Nós poderíamos ficar aqui só nesse versículo. Porque, queridos, tudo aquilo que Deus falou para Abraão, aconteceu. Hoje nós somos filhos de Abraão, e esta foi uma fala de Deus a Abraão, há milhares de anos lá atrás. O fato de Deus ter falado, não quer dizer que aconteceu imediatamente na vida de Abraão. Para Deus aquilo já não era mais preocupação. Ele já havia dado uma palavra para Abraão, e ele sabia que não haveria possibilidade alguma de que aquilo acontecesse. Mas na vida de Abraão levou um tempo de restauração, levou um tempo de preparação, porque o que Deus queria de Abraão é que ele fosse o nosso pai da fé. E para ter fé é preciso crer naquilo que não está vendo, que está esperando, mas não está tocando, mas sabe que se Deus falou, já é. Não será, já é. Então nós precisamos compreender e nos apegar à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Cristo, porque Cristo é a palavra que se materializou, se fez homem e veio de uma forma visível para que nós pudéssemos tocar e para que também esta palavra pudesse dar vida por nós ali na cruz do Calvário. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. No 2 diz, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o primeiro dia. Então o primeiro dia passou. Já havia sido criado a luz, o princípio da vida. Então nós vamos continuar no versículo 6, mais uma vez uma palavra citada. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separa águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram debaixo do firmamento das águas que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o segundo dia. Deus disse.
Deus falou. Sempre que Deus abre a sua boca, nós já vimos aqui, Deus disse: haja luz, e a luz surgiu. Deus mais uma vez diz que haja separação, que haja esse firmamento. O que acontece após a palavra de Deus ser pronunciada? Aquilo que ele falou surge. Surge de quê? Do nada. Passa a existir exatamente no momento que Deus diz. Que ele fala. Falou, surgiu. Daqui nós já tiramos um princípio poderoso sobre a nossa vida. Não interessa a circunstância, a situação que alguém está vivendo. Se Deus falou, vai mudar. Se Deus falou, vai surgir. Se Deus falou, vai acontecer. Porque nós estamos vendo, hoje nós pisamos nesta terra, nós vemos o sol, nós vemos a lua, sentimos o ar, sentimos a água, vemos os pássaros, tudo está aí visível e palpável, mas nada disso veio do que se vê. Foi porque Deus disse que fosse criada e porque Deus disse, foi. A coisa mais importante na vida do cristão é o que Deus diz. Mais para frente nós vamos ver mais algumas coisas poderosas a esse sentido. No terceiro dia, verso 9, mais uma vez, e disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o dia, o terceiro dia. Já temos luz, já temos céu, já temos terra, já temos vegetação, e até este momento Deus não fez nada com as mãos, tudo com a sua palavra. Disse Deus, e ele descreve o que ele disse, o que ele queria que fosse, e exatamente como ele disse aconteceu, nem mais nem menos, como ele exatamente falou. No quarto dia, vamos para o verso 14 ao 19, disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Mais uma vez, coisas extraordinárias passaram a existir e a se formar, baseado na palavra poderosa
do nosso Deus. Deus falou, assim se torna. No quinto dia, verso 20 a 23, disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham-se as águas dos mares, e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o dia quinto. Deus dizendo, e tudo acontecendo pela palavra de Deus. Se você fizer uma análise de como a terra, que era sem forma e vazia, ela já está neste quinto dia. E tudo pela palavra. Deus tinha um projeto no seu coração para a terra. E ele começa a declarar este projeto. Por isso que a Bíblia diz: de tudo se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele advém as saídas da vida. A boca fala do que o coração está cheio. Mais à frente, um pouquinho, nós vamos ver nesta mensagem a importância de tudo isso. Deus tinha um projeto e ele começa a realizar este projeto declarando, ordenando que fosse do jeito que ele desejava. Mas uma ordem só é compreendida se ela for bem pronunciada. Deus criou o mundo com detalhes. Criou todas as coisas de forma misteriosa. Quando nós olhamos a questão genética, é algo extraordinário. Tem lá um pássaro colorido, o filhinho, já seria difícil ter um filhote, né? Nascer de um ovinho. Mas não só já nasce, como nasce com as mesmas características dos seus pais. Aquela genética vai sendo reproduzida. E tudo isso baseado na palavra lá atrás. A palavra de Deus, ela subsiste. Tudo permanece exatamente como ele disse. Exceto situações que nós vamos ver por causa da queda. Mas até após a queda, para haver uma transformação na natureza, precisou que Deus dissesse alguma coisa. Vamos para o sexto dia, versículo 24. Aí nós vamos nos estender até o 31. E disse Deus: produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, e os rebanhos domésticos de acordo com a sua espécie, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então aqui Deus criou todo o habitat. A terra está pronta. E tudo até este momento foi feito pela palavra de Deus. Agora no versículo 26, nós vemos algo sobrenatural. É onde nós começamos a entrar em cena.
Deus fez tudo isso para alguém. Tudo que Deus fez até este momento, Ele fez com um propósito de que tudo isso servisse a alguém. Então ele diz no verso 26, então disse Deus, mais uma vez, ainda que Deus vá fazer agora com suas mãos, Ele disse antes, Ele falou antes, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para que Deus fez o homem? Ele vai dizer aqui, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja que Deus, quando Ele decide criar o homem, Ele cria com um propósito. O propósito de Deus para o homem era munido de autoridade. Deus criou todas as coisas e criou para que alguém dominasse essas coisas. Deus mesmo poderia dominar tudo isso, sim ou não? Mas Ele decidiu que seria alguém que teria este domínio, e que esse domínio seria dado ao homem, porque o homem seria a sua imagem e sua semelhança, ou seja, o homem seria feito, dotado de autoridade. Quando nós olhamos a autoridade de Deus demonstrada até este momento, foi uma autoridade baseada na palavra. Quando Deus faz o homem a sua imagem, sua semelhança, nós vamos ver mais para frente um pouquinho. Deus cria o homem do pó da terra e Ele sopra na sua narina. O que é que Deus está fazendo? Colocando o Espírito no homem. O Espírito de quem? O Espírito de Deus. Deus está colocando autoridade no homem. Ninguém consegue falar sem vento, sem ar. A fala é o ar que é impulsionado pelos pulmões, que passa pelas cordas vocais e que tem as vibrações que dá o som que nós desejamos que ela dê. Deus fez tudo pela fala. Deus criou o homem, sua imagem e sua semelhança, e manda que ele domine sobre todas as coisas que foram feitas através da fala. E todas essas coisas também eram dominadas pela autoridade que Deus havia dado ao homem. O leão mais feroz não passava de um gatinho de estimação para o homem. O homem era dotado de autoridade, da presença de Deus. Nós vemos que quando o homem peca, a mulher e o homem pecam, a primeira coisa que eles percebem é que estavam nus. Alguém pode dizer, o homem vivia nu no jardim do Éden, mas a verdade é que o homem vivia vestido da glória de Deus. O homem nunca esteve nu, ele sempre esteve vestido da glória de Deus, do Espírito de Deus. Quando nós vemos, por exemplo, as imagens que nós temos aí nas escolas bíblicas, essas coisas tudo, lá de Adão e Eva, um serzinho reprimido, né? Na verdade não, queridos. O homem tornou-se despido da glória de Deus após o pecado. Toda vez que alguém, depois da queda, teve
algum contato com a glória de Deus, ele esteve sempre em contato a muita luz. Moisés viu uma sarça pegando fogo. Paulo, já no Novo Testamento, ele viu uma grande luz. O homem cheio de Deus, Moisés, quando desce do monte, o seu rosto brilhava. Este homem que não tinha pecado, que estava completamente cheio de Deus, ele estava vestido de glória. Quando ele peca, ele se olha e ele vê que aquela vestimenta dos céus não estava mais nele, o Espírito que o cobria não estava mais nele, então ele percebe que está despido. Ele nunca teve vergonha de estar diante de Deus, porque ele não estava, na verdade, despido diante de Deus. Ele estava cheio da glória, cheio da presença de Deus. Moisés passou lá 40 dias, lá na montanha. Ele não viu Deus, ele viu a resta da sua glória. E mesmo assim ele desceu resplandecente, a ponto das pessoas não conseguirem olhar o seu olho, o seu rosto. Imagine como era Adão e Eva. Então nós vemos que o homem, ele peca, ele perde esta autoridade, a terra é subjugada por causa do seu pecado. Perde este domínio sobre a criação. Vejamos aqui, Gênesis 3, 17 a 19. Gênesis 3, 17 a 19, diz assim: e ao homem declarou, isto é a conversa de Deus, depois que o homem pecou. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, veja que o homem não deu ouvidos à serpente, deu à mulher, e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Aquele homem lá do começo que nós lemos, que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Eu quero fazer uma pergunta. O homem era imagem e semelhança de Deus no momento que Deus o criou. Deus não é pó, Deus não é terra. Então Deus forma um corpo para que o homem que Ele criou habite. Esse corpo é que era pó, é que era da terra. Porque só pode ser imagem e semelhança de Deus alguém que é espírito. Porque Deus é espírito. E o próprio Cristo diz que Deus procura adoradores verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus agora está falando não com o homem que Ele criou, sua imagem e sua semelhança. Ele está falando com um homem caído. Um homem que havia perdido a presença de Deus, o seu espírito, que não é mais imagem e semelhança de Deus, porque Deus não peca.
O homem deixa de ser filho para se tornar uma criatura. E nós vamos ver isso quando Jesus está falando lá em João 1, 11 e 12. Que ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Deus cria um homem poderoso que nasceu do Espírito de Deus. Esse homem peca e ele se torna apenas alma vivente, um homem natural, carnal. E então Adão e Eva começam a gerar filhos, e esses filhos são descendentes de Adão, não de Deus. Adão era descendente de Deus, mas ele pecou. Agora ele começa a gerar filhos que são descendentes dele. E tudo aquilo que é nascido de Adão é nascido da carne. E cogita para as coisas da carne. A Bíblia diz que o que é nascido da carne, cogita para as coisas da carne. Mas o que é nascido do Espírito, cogita para as coisas do Espírito. Ou seja, deseja as coisas do Espírito. Então nós estamos aqui diante de um homem caído, chamado Adão, que agora a terra está amaldiçoada. Ele viverá nesta terra, não tem mais a glória de Deus. E tudo que ele tem agora é uma promessa. Para o homem voltar a ter a glória de Deus, para ele voltar a ser espiritual, e Paulo fala justamente isso, que nós morremos com Cristo no batismo e ressuscitamos com Ele, e agora existe um homem interior que habita em nós, que é o homem espiritual, que habita nesta carne. Então, quando Jesus é prometido, ele é prometido na esperança de Adão e Eva e dos seus descendentes, e até que ele viesse, de que nele seria restaurado todas as coisas. Em Cristo Jesus, o homem voltaria a receber novamente o sopro que havia saído dele. Quando Deus fez o homem, soprou nas suas narinas. Quando Jesus chama os seus discípulos e envia eles de 2 a 2, ele faz o quê? Ele sopra sobre eles e dá o seu espírito, da mesma forma que ele deu lá a Adão, através do sopro. Deus criou nele Adão e Eva e soprou naquele corpo. Da mesma forma, Deus soprou sobre os discípulos, na pessoa de Jesus, e eles receberam o Espírito de Deus. Depois Jesus passa pelo Calvário, ressuscita, e lá no Pentecostes, ele mais uma vez reveste a igreja do seu Espírito, e mais uma vez nós vemos que veio como que um vento impetuoso. Mais uma vez, sopro de Deus sobre a vida da igreja, sobre a vida do povo de Deus, para trazer restauração. Querido, Deus tem soprado sobre a nossa vida, do seu Espírito, para trazer restauração sobre a nossa vida. Mas por que muitas pessoas e a igreja em si não está vivendo este sobrenatural do sopro de Deus? Porque agora que ele é um homem restaurado, tudo o que ele fala acontece. E se tudo o que você fala acontece, o que é que você anda falando? Alguém pode dizer: ah, Deus me esqueceu, ah, Deus não está cumprindo, ah, meu Deus, não me ouve mais. E Deus só vai dizer assim: eu só estou cumprindo o que você está falando. No momento da luta, da adversidade, no momento da escassez, quais são as palavras? Porque lá na escassez, lá, vamos dizer assim, na necessidade, porque a terra não tinha luz, a terra não tinha forma, a terra não tinha vegetação, a terra não tinha nada. Qual foi a palavra que Deus declarou? Aqui não tem nada. Ele declarou: haja.
Então, no momento da necessidade, da dificuldade, nós precisamos declarar aquilo que realmente nós queremos que seja. É o que nós falamos que será. Porque nós recebemos o Espírito. Querido, toda vez que você fala, o Espírito que cria sai. Quando você declara, meus filhos são uma bênção, meus filhos são homens e mulheres de Deus, o Espírito de Deus está sobre eles, você está soprando sobre eles o vento do Espírito Santo, e vai acontecer desta forma. Mas muitas pessoas, em um momento de nervosismo, de estresse, sem pensar, solta palavras do fundo do coração, do fundo da alma, e palavras malditas, e o pior, esquecem de quebrar esta maldição. Libera a palavra. Aí você diz, e eu recebi uma palavra dessa, então eu sou maldito? Não, porque você também tem um espírito. Mas quebre as palavras que foram pronunciadas sem causa sobre a sua vida. Não aceite. Nós recebemos esta autoridade de Jesus. Para nós não nos alongarmos demais, eu vou pular um pouco aqui. Nós temos uma autoridade restaurada. Hoje, se você aceitou Jesus, se nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz que foi nos dado o poder de ser feito filhos de Deus. Então nós estamos restaurados. Não somos mais aquele pecador maldito que era descendente de Adão. Hoje não, hoje você é espiritual, você é descendente de Cristo Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a partir do verso 17. Estou treinando aqui minha mão esquerda. Diz que quando a gente vai fazendo uma coisa que nunca faz, aí vai rejuvenescendo o cérebro, né? Então, daqui um dia eu vou estar abrindo aqui com o pé, né? Para poder o cérebro rejuvenescer mesmo. Cada dia de uma forma diferente, né? Romanos 5, a partir do verso 17, diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Continuando, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Queridos, nós temos uma personalidade restaurada em Cristo Jesus. Nós recebemos da provisão da graça de Deus. Não merecíamos, mas Ele decidiu no seu imenso amor dar a sua vida por nós na cruz do Calvário, para nos tornar filhos de Deus, para que nós pudéssemos receber do seu Espírito e passarmos a ser geradores de vida. Aonde a igreja chega, o ambiente muda. Às vezes tem lá uma região, aí chega a igreja, aquele ambiente vai sendo transformado, as pessoas vão tendo noção do certo e errado, vão ter noção do que deve, do que não deve fazer.
Porque tudo isso é baseado na palavra de Deus. Toda essa noção vem de Deus. As pessoas vão entendendo que são pecadoras. O que acontece? Se arrependem, aceitam Jesus, recebem o Espírito e agora elas passam a ser geradores de vida. Começam a declarar vida sobre aquele ambiente. Por isso que nós precisamos tomar um cuidado muito grande de não replicarmos tudo que ouvimos. Vocês já perceberam que as gerações, elas vão se tornando exatamente aquilo que elas vão cantando? Volta aí, você que pode voltar esse tempo todo, volta 30 anos atrás, e lembra o que é que estava nos festejos, nas rádios, nas TVs, e faça uma análise se grande parte daquilo que eles, de forma maligna, profetizaram, se não está acontecendo hoje. Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe que o homem vai colher tudo que semeia, e as sementes são as palavras. Então ele faz de tudo para que o homem comece a semear maldição, para que ele também colha maldição. Mas nós que somos da luz, não podemos nem semear, nem permitir que o diabo semeie nas nossas casas as suas palavras malditas. Nossa sala, ela não pode ser um viveiro de Satanás, que ele chega lá e bota seus ovos, lança tudo quanto é palavra, tudo quanto é maldição, tudo quanto é coisa, e a gente aceitando. Não, queridos. Na nossa casa, nós precisamos definir o que é que será falado, o que será pronunciado, porque a autoridade nos foi restaurada, e ela é nossa, e é nós que temos que exercê-la. Não podemos terceirizar as palavras que serão pronunciadas na nossa casa, a um canal de TV, a um programa de rádio, a outras pessoas, para que eles criem os nossos filhos. Não, somos nós que iremos criá-los. Somos nós que declararemos aquilo que nós queremos que eles sejam. Porque nós fomos restaurados. Temos a autoridade de Deus em nós para declarar exatamente aquilo que nós queremos colher. Alguém pode estar colhendo coisas amargas, ácidas, nesse exato momento, mas faz o seguinte: pega as sementes destas frutas ácidas e lança fora, não plante mais. Comece a plantar aquilo que realmente você deseja colher. Não tem como voltar lá atrás e plantar lá atrás, não tem, mas tem como plantar hoje. Querido, a vida não acabou. Não é momento de parar e desistir, é momento de semear coisas no Espírito, sementes no Espírito, para colhermos também no Espírito, para vivermos uma vida cheia da presença de Deus. Efésios 4:29 diz que nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas somente aquela que é para edificação. Vai dizer que você não tem vontade de soltar uma de vez em quando, mas se soltar vai ter que colher. A Bíblia diz: façais aos homens primeiro aquilo que quereis que façais a vós. Nós precisamos guardar o nosso coração, precisamos encher ele da palavra de Deus,
para que saia da nossa boca a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela gera vida. Vejamos rapidamente Mateus 17, 20. Mateus 17, 20. Eu vou lendo para a gente adiantar. Mateus 17, 20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. A nossa identidade, ela foi restaurada e trazida à semelhança da identidade de Cristo. Ele nos deu algo poderoso, mas nós precisamos de fé para acreditar que verdadeiramente Ele deu essa autoridade. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E alguém pode dizer: por que nós não temos fé? A resposta será simples: porque não tem ouvido a palavra de Deus. Tem ouvido muitas palavras, mas a de Deus não. Porque a de Deus vai gerar vida, vai gerar fé. E quando nós estamos dotados de fé, esta autoridade é restaurada, e Deus, Cristo aqui está falando que ela será de um poder extraordinário, a ponto de não haver nada impossível para nós. Aí alguém vai dizer: então eu peço o que eu quero, aí começa a ver já coisas materiais. Isso, queridos, isso não é uma personalidade restaurada. Aquele que verdadeiramente é restaurado em Cristo Jesus, sempre vai desejar o que Jesus deseja, sempre vai declarar o que Deus quer que ele declare, sempre terá uma palavra alinhada com a vontade de Deus. Mas nada vai poder impedir. Queridos, você pode ser enviado para a cidade que não tenha um cristão. Se Deus mandar dizendo que eles se converterão, você pode ir, porque Ele te deu autoridade para fazer o impossível. Mas tudo tem a ver com a fé que nós temos naquilo que Jesus disse que nós temos. É quando nós vivemos não baseado no que estamos vendo, no que estamos tocando, mas vivemos baseado no que Deus disse, porque nós vimos no começo dessa mensagem que tudo que Deus disse aconteceu, se formou exatamente como Ele disse. Mateus, aí também já pertinho, Mateus 21, Mateus 21, versículo 21 e 22, disse: Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem oração, se crerem, vocês receberão. Deus te entregou, Deus nos entregou uma missão. Deus nos comissionou a fazermos uma grande construção para Ele. Não falo de construção física, pode ser que também seja, mas uma construção que é gerar a igreja dele. E todo monte, querido, vai ser aplanado. Tudo que está na frente, nós vamos declarar e vai ter que sair, porque está atrapalhando a obra de Deus. Isso, quando falo, não falo de pessoas, mas falo de palavras. Existem palavras que estão gerando montes na frente da obra de Deus, e estas palavras nós ordenamos que saiam daí e lancem no mar. Lança-te, sai da frente, porque o reino de Deus nada pode atrapalhar. E ai daquele
que tenta ser pedra de tropeço para o reino de Deus. Lucas 10:19 diz: e eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, algumas traduções vão estar serpentes, e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. A autoridade que Deus restaurou em nossa vida, em Cristo Jesus, nos dá capacidade para nós enfrentarmos toda e qualquer adversidade e sairmos vitoriosos, porque foi Jesus que disse, foi Ele que restaurou, foi Ele que nos deu essa autoridade. E para finalizar, 2 Coríntios 5:17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele ser escravizado, que o diabo fazia o que queria com ele, era descendente de Adão. Nós somos descendentes de Cristo Jesus. Somos nascidos da água e do Espírito. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus gerou uma igreja munida de capacitação do Espírito, capaz de realizar a obra de Deus com perfeição. Nós fomos chamados para realizar a obra de Deus. Esta obra ela é realizada primeiro na nossa vida, depois com os que estão mais próximos, e vai até os confins da terra. Mas nós precisamos tomar posse desta realidade, a realidade de que nada vai poder nos parar, nada vai poder nos barrar, nada poderá nos destruir, porque o Espírito de Deus está sobre nós, a vida de Deus está sobre nós, e se a vida dele está sobre nós, como de fato está, nós também somos geradores de vida. Estou tentando aumentar aqui o ar, mas não está indo, então vocês aguentam aí, está acabando. Então nós fomos chamados, fomos restaurados, fomos incumbidos a realizar a obra de Deus, com esta convicção: não tem como dar errado, porque tudo que nós dissermos em Deus, vai acontecer. Em Deus nós faremos o impossível. Eu peço que você fale aqui, você que está na live, escreva, diga: em Deus nós faremos o impossível. Em Deus nós faremos o impossível. Tinha impossível aí na sua vida? Olha que tinha. Mas Deus está dizendo que nada será impossível. Tomamos posse desta palavra que Deus trouxe para nós essa noite, e saiamos daqui cheios desta convicção de que Deus está conosco, de que o seu poder opera em nós, e que algo extraordinário está acontecendo na sua vida, na sua casa. Deus está trabalhando na sua vida, e Deus trabalha de muitas e muitas maneiras, até de maneiras que nós não pensamos que é Deus, mas é Ele agindo, é Ele trabalhando, para que coisas maiores aconteçam sobre a nossa vida. A nossa função é declarar, a nossa função é orar, a nossa
função é proclamar o Evangelho de Jesus, mas o Espírito dele é que vai gerar vida, vai trazer transformação, vai trazer impacto sobre a vida de todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. E desde já nós já declaramos sobre a Igreja Família Feliz que multidões de pessoas serão tocadas por este ministério, nesta cidade, nesse estado, neste país, para a glória de Cristo Jesus. Aleluias! Glórias ao nome de Jesus. Talvez até ouvir esta palavra, você estava cheio de medo, cheio de pensamentos de derrotas, mas saiba, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la, para cumpri-la. Ele fará, porque foi ele quem começou. Nós fomos envolvidos no projeto, mas o projeto é dele. Não há quem possa barrar o nosso Senhor. Não há quem possa detê-lo. Não há quem possa pará-lo. Coisas extraordinárias estão acontecendo. Deus foi fazendo dia após dia. Deus está fazendo sobre a sua vida dia após dia. A perfeição de Deus está vindo sobre nós, para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Nós estaremos fazendo uma oração. Em seguida, eu vou pedir ao irmão Paulo, para cantar mais um louvor, para a gente finalizar e apresentar as ofertas ao Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite, por esta palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco e sabemos que tudo que o Senhor fala acontece. Por isso nós estamos alegres nessa certeza, ó Pai, de que a tua palavra, ela se cumpre literalmente sobre a nossa vida. Oh Santo Deus, nós apresentamos diante de ti, ó Pai, os nossos irmãos, aqueles que cultuam aqui, ó Pai, presencialmente, aqueles que estão online, aqueles que estão viajando. Senhor, nós apresentamos esta igreja diante do Senhor. Pai, nós declaramos a abundância do Senhor, a abundância de vida, a abundância de almas, oh Pai, abundância de milagres, de sinais, de prodígios, Pai, abundância, oh Pai, de provisão sobre a nossa vida, para a glória do teu nome, Pai. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, Pai. Nós apresentamos diante de ti, Pai, nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada dizimista, sobre cada ofertante, sobre cada primiciante. Que haja abundância, que haja prosperidade, que haja saúde, que haja cura, Pai. Que haja do teu Espírito sobre a vida do teu povo, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus, aleluias. Eu não sei se o irmão